Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para conversar novamente sobre romances de época. Hoje a gente vai falar sobre preconceito nos romances de época. Vamos conversar com a Thaís, com a Larissa, eu e a Thaile. E eu tô só esperando elas entrarem aqui para a gente poder começar a conversar. Eu vi que algumas pessoas deixaram aqui. Oi, querida. Oi, Tudo bom? Tudo Como vocês bem? estão? Oi, Oi, tá. tudo Thaís. bem? Tudo Oi. bem? Tudo bom? Ó, não reparei não se o celular tremer, porque hoje eu tô tendo que segurar ele. Oh, meu Deus. Fui relegada ao meu quarto hoje. Foi expulsa? Fui expulsa da sala. Eu arranjei um suporte aqui para eu ficar menos. Eu só tô muito clara, né? É porque eu não quero que ninguém veja o que está atrás de mim. Ai, meu Deus. Mas e aí, vamos lá, cadê Larissa? Deixa eu ver se eu acho Larissa aqui. Muito bem, você. Ah, não sei cadê a Larissa, daqui a pouco ela entra. E aí, meninas, como estamos nessa Estamos bem, noite de quinta-feira? Bem, graças a Deus. Na bem medida do viva, possível. graças a Deus. Vivas? Viva, viva depois Animadas dessa com o Dia das semana. Mulheres? Animada para lançar no Dia das Mulheres. Uh, Animada para ver os lançamentos. eu tava aqui, terminando de ler o meu lançamento, eu tava assim, ai meu Deus, eu não consegui. Oi, Larissa, Oi, boa noite, Oi, gente. Lari. boa noite. Eu também não É, conseguia desgrudar do arquivo, eu tava aqui, ai, eu tenho que desligar. Eu gostei. Olha, eu vou te falar, eu li o conto da Thaile de Dia das Mulheres, eu falei, não, meu Deus, eu tenho que melhorar o meu aqui, porque Até parece, gente, até parece. não, nem é nada. Meninas, a gente hoje veio falar de preconceito nos romances de época e agora eu tenho a minha co-star Thaile aqui me ajudando para eu ficar um pouco menos nervosa com Que agora seremos duas nervosas. agora, mas aí a gente divide aqui o nervosismo, né? Faz assim mas não parece, não. Vocês falam super bem. Eu Então, vi. parece mesmo. é porque você não tá sentindo a temperatura do meu rosto, entendeu? Já tá veterana já. Parece Chega que a eu estar peguei sol, corada, não Adri. peguei sol. Isso não é sol. Adriana Oh, coradinha. Coradinha. Isso porque o pessoal nem falou de coisa de hot, né? Porque quando entra no assunto hot, aí que pronto. Aí eu só sei rir. aí o assunto rocha é com a Micaele, né? É com a Micaele. Micaele me deixa sem graça. Aliás, Micaele e Gui Ribeiro. Micaele e Gui Ribeiro têm a capacidade Nossa, de. o Gui, ele se supera. Eu fico surpresa. Não, Mas ele tem um jeito de falar, né? Que ele é tão natural. A gente fica assim, ah, meu Deus. espontâneo, ele mesmo. Uhum. Né? Eu dou risada. Às vezes ele coloca lá o post novo e a criatividade dele pra fazer propaganda também é magnífica. E ele No só vai. TikTok também, Deus do céu. No TikTok as propagandas dele são. Vão que É, vão. Ele faz uns vídeos fantásticos, até dançando, né? Que eu não tenho essa coordenação, né? Minha dança já é aquela dança de mãe, né? Que é só a cabecinha dançando. Mas vamos lá, tá? Ele fala alguma coisa, não fica calada, não, pelo amor de Deus. Hoje eu tô só o pó da rabiola. Vamos conversar sobre, né, os preconceitos. E eu tenho uma pergunta já para pegar as duas, assim, entendeu? Quero saber das duas. Como que é trabalhar essa questão de preconceito dentro do romance de época e ter o cuidado de não passar pano, porque a gente quer retratar, né? Mas ter aquele cuidado pra gente não passar pano para esse preconceito. Ah, mas lá naquela época era assim, né?
Pra gente não atingir a mente da pessoa que tá lendo hoje, mas também a gente não ferir a questão histórica que a gente quer trabalhar. Como que é pra vocês esse processo de ter esse cuidado e acabar não transformando essa história em alguma coisa ou muito superficial, né, ou muito crítica, né? Não atingir nenhum desses dois níveis. Vamos lá, Thaís, quem começa? Thaís, vamos na ordem da Mas câmera. nossa senhora. Olha, foi difícil. Foi difícil, realmente. Porque, né, não queremos, em hipótese alguma, que os leitores acreditem que nós somos os preconceituosos. Esse é o primeiro ponto, né? Mas também não dá para escrever um romance de época ou um romance histórico, como no meu caso, e colocar um protagonista negro, como é o meu, ou uma protagonista libanesa, que sofria também preconceito na época, né? Sem falar do assunto. Então, como que eu fiz? Eu tentei ser sutil em alguns momentos, mas a maior parte das vezes eu colocava o preconceito que eles sofriam dentro do discurso deles, dentro das atitudes deles, né? Como que esse preconceito que eles sofreram os moldaram a forma como eles agem, como eles reagem ao mundo ao redor, né? Tem alguns momentos que o preconceito de alguns personagens aparece? Tem. No final, principalmente com o Matteo, né? Que é o nosso italianão negro, né? Preto, não sei como que o pessoal prefere que eu fale. Mas, assim, aparece no final. E, obviamente, não é passado pano, porque a protagonista defende ele com unhas e dentes. E, assim, porque, né? É o cúmulo, né? Falar que, tudo bem. Não é tudo bem. Existia preconceito na época, existe preconceito até hoje, infelizmente. Então, mas qual Infelizmente. é esse livro, Thaís? Esse que você tratou do personagem negro? Ele se passa em que época, em que lugar? 1912. 1912. 1912, 1912, Londres, no início, Aham. né? Mas a maior parte se passa em alto mar, a bordo do Titanic, Uhum. né? E o Matteo, ele é um valete, né? Um valete de um homem rico. Ele é um italiano, miscigenado com uma sul-africana. O pai era italiano e a mãe dele era sul-africana. Aham. E desde criança ele sofria preconceito, porque ele tem uma fala dele que ele fala. Ele diz que a pele escura dele nunca facilitou a vida dele, né? Nem em Roma, nem na Inglaterra. Uhum. Então, ele fala isso com todas as letras, numa determinada, né? Fora isso, em alguns outros momentos, quando, né, o preconceito que ele sofre, quando algumas pessoas olham meio estranho para ele, né? Quando ele tá passando assim É o na preconceito mais velado, né? o preconceito mais velado, que as pessoas não Uhum. vão falando, você não pertence a esse lugar. Não, as pessoas olham assim, torto, ou, Sim. sabe, se incomodam com a presença dele, mas não podem falar nada porque ele é um homem que se porta, que se veste bem, que tem conexões com pessoas ricas. Todo mundo sabe disso, que ele tem conexões com pessoas ricas. Então, isso meio que dá um escudo para ele. Aham. Mas ele sabe que esse escudo é frágil. É um escudo frágil que a qualquer momento pode se quebrar, né? Porque é uma fragilidade absurda. Tanto que tem um momento que ele poderia ter morrido por isso. Né? E Tem um Larissa, determinado você também momento que ele tratou poderia ter morrido. preconceito de cor no seu livro? Eu tratei no Mar Aberto. Foi a primeira vez que eu tive uma protagonista preta. E Uhum. a Morgana, ela é preta e ela é pirata e é capitã. Então, Uhum. ela sofre preconceito de todo lado, assim. Hum. Mas foi. Eu queria ter tido antes a experiência com romance de época nacional. Inclusive, ele até hoje não saiu, mas ele há anos está guardada a ideia. Mas eu sinto que quando a gente trata de um assunto que ainda é tão recente no Brasil, no mundo todo, né? Mas a questão aqui no território, no nosso território, na nossa história, eu como historiadora também fico muito receosa de fazer isso, de passar o pano, sabe? Não gostaria. E não acho que é legal a gente suavizar o que não pode ser suavizado, mas entendo que o romance de época ele é diferente também do romance histórico.
Então, a gente, né? Ele tem aquele pano de fundo, mas a gente não entra com determinados detalhes, nuances e até mesmo questões, né? Que são muito, demandam aprofundamento. Então, quando eu trouxe a Gana, eu trouxe ela num outro contexto, tentando também não eliminar a dor. Eu acho que o mais importante é isso. Talvez a gente suavize o discurso, até porque não é esse o ambiente que a gente quer, a atmosfera que a gente quer num romance de época. Que às vezes é uma coisa um pouco mais, né, agradável de se ler e tudo mais. Mas a gente não suaviza a dor. Então, o discurso sim, a dor não. E eu acho que o importante também é a gente focar nas consequências, né, para a vítima e nas consequências para quem pratica. Porque, para pensar, preconceituoso não é, né, como preto ou preto. Então, a nossa função não é alertar do porquê aquilo é errado, porque a gente que, a pessoa que sofre, ela já sabe. Mas alertar como você pode agir, né? Fortalecer, potencializar, né? Essa autodefesa, os direitos, enfim. E eu acho que uma forma de não suavizar é tentar trazer para aquele vilão, enfim, a consequência acrônica, né? Então, quais consequências aconteceram naquela época que estão acontecendo ainda hoje? Já que a gente não pode muitas vezes se resguardar com lei, que é uma coisa que acontece no romance contemporâneo, né? Naquela época não tinha. Então, quais são as consequências que a gente consegue encaixar nos contextos, né? Atual e no contexto em que o livro se passa. Então, acho que é suavizar, sabe? E vocês receberam algum tipo de crítica no sentido dessa suavização? Pessoas que queriam que você fosse mais incisiva. Fiel, né? Sim. Principalmente, agora não na questão racial, mas eu recebi sobre a Morgana, mas eu recebi principalmente muita mensagem bacana de meninas pretas que adoraram se ver como protagonistas de romances de época. Isso foi muito legal. Eu lancei na época, em 2021, então a gente ainda tinha, Bridgerton ainda tinha, né, vindo a questão do romance de época trazendo diversas etnias. Então as meninas escreveram, tem leitoras que até hoje falam muito da Morgana, porque a Morgana foi assim muito importante nesse sentido. Mas eu recebi principalmente quando eu tratei da gordofobia. Aí as meninas que leram, que vieram, elas acharam que foi suavizado, algumas, né, claro. Mas também foi a intenção, porque era uma novela, né, gente? Novela um pouco mais curta. Então isso sempre E era de época também? de época nome. É uma novela de época. E aí traz também a questão da violência doméstica. Então são assuntos delicados, mas de novo, o foco não era falar sobre quem praticava A gordofobia. sobre isso. Exato. No caso era também o marido dela, né? No caso que tem a violência doméstica ali no contexto. Mas como a pessoa poderia, né, dentro dela, como que a personagem fez. Enfim. Entendi. E você, Thaís, recebeu alguma reclamação nesse sentido? Recebi. Teve algumas pessoas que não conseguiram entender efetivamente as atitudes do Mateu e como ele se portava, achavam que ele era orgulhoso demais, sabe, que não protegia a mocinha, né, em alguns momentos, né, porque ele era um valete e tudo mais, né, e que ele só foi fazer alguma coisa por ela, pela mocinha, no final do livro. Mas não conseguiram entender a fragilidade da situação dele, né, que, né, pelo fato de todo o preconceito que ele sofria, né, o que poderia acontecer com ele se ele resolvesse, né, proteger a mocinha antes do momento em que ele protegeu, quais as consequências que ele poderia sofrer, né? E falaram assim, mas você deveria ter colocado mais momentos dele sofrendo preconceito. Mas acontece que a história não era sobre isso, efetivamente. Eu tratava disso porque eu queria tratar, mas não era o tema principal da história. Né? E eu coloquei mais como ele se sentia, como ele criou uma armadura para se defender, para se proteger de tudo que ele sofreu e de tudo que ele sofria. Né? Eu sempre penso nisso que a Larissa falou sobre o romance de época, a gente espera uma história mais suave, né? Sim. Por um outro lado, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o não posso fingir que o negócio não era aquilo e que era tudo bem.
Tanto em né? termos de preconceito de cor, quanto gordofobia, tanto com relação a homossexuais e todas as E questões todas essas envolvendo, questões. e preconceito contra a mulher, e etc e tal. Desigualdade Então, social. Sim, é classe de social. classe social, né? Tem, nossa, Verdade. tem muitas coisas, né? Mas também, apesar de eu ter recebido essas críticas que foram poucas, mas foram Uhum. algumas coisas que ficaram na minha cabeça. Teve outras pessoas que, no entanto, conseguiram entender. Teve uma leitora em específico que eu gostei muito, porque ela disse que ela se viu literalmente com ela e o marido dela. Porque ela falou, eu vi esse personagem como um homem inseguro por dentro. Porque eu vi o meu marido nesse personagem. Ela é branca, casada com um homem negro. Ela Uhum. falou, eu vi o meu marido nesse personagem. Eu vi o meu marido Interessante. nesse personagem. Eu fiquei tão emocionada. Eu falei, gente, sabe? Porque, né, depende muito também da vivência das pessoas. É. Né? Uhum. Depende muito. A gente fala, mas depende demais da vivência. Porque tem pessoas que, né, muitas pessoas brancas, né, colocar os nomes aos bois, que muitas vezes a gente não entende. Né? E vou me colocar na baia também, né? Porque como que todos nós iremos compreender tudo que eles sofrem? Não é? É. E Porque aí nós isso me estamos leva muito do a outra padrão. pergunta. Vocês são brancas. Menos eu. Hã? Menos eu. Travou? Vocês são brancas. Mas você também, você é negra, mas não é negra. Eu sou pessoa preta de pele clara. Não me Isso, classifique. obrigada. Preta de pele clara. Obrigada. Mas, enfim, as meninas que escreveram o livro sobre com hipótese de preconceito. E no caso do preconceito de cor, né? E no caso da Larissa, da gordofobia também, porque ela escreveu sobre gordofobia sendo magra. Então, alguém falou da questão do lugar de fala para vocês? Ah, com certeza. Na verdade, assim, eu vou aproveitar o gancho. Eu não me considero uma pessoa branca. É muito doido, porque eu sou uma miscigenação muito doida. Aham. Eu me considero na autodeclaração, né, parda, mas minha mãe é louco branco. Então é muito doida essa questão da autodeclaração também, né? Mas assim, a questão do lugar de fala é colocada sempre, mas a gente tem que respeitar, é claro. Mas eu Sim. acredito também que as perspectivas a gente pode ter de várias maneiras. Então, escrever é um. Agora me faz a referência, né, de quem falou isso, mas tanto a leitura quanto a escrita são constantes de empatia, porque a gente se coloca no lugar do outro, né, de maneira completa, o que como sente, por que sente. E eu acho que tirar das vivências que a gente tem no dia a dia é válido, valida, né, a nossa maneira, tanto de pessoas próximas, como podem ser da família, quanto de alunos, por exemplo. Tenho várias alunas pretas, vários alunos pretos. A Eu gente não precisa passar pela situação para poder descrevê-la. A gente pode fazer isso da nossa vivência, da nossa observação. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é um papel também, né? Dá pra esse lugar, acho que é importante a gente utilizar não só para as nossas dores, mas também com as dos outros. As Eu acho dores das isso, outras. Eu costumo falar que eu não sou homem e tenho livro com ponto de vista de homem. Sim, tá vendo? Não é? É um exemplo então. grosseiro, mas Sim. Mas não é. Por exemplo, também. Eu também sou professora, tenho alunos negros também, alunos pretos, que já sofreram preconceito. Desde criança também havia muito preconceito na minha escola. Eu estudei em escola particular, bolsista, né? Sofri preconceito dentro dessa escola por ser bolsista. Por ser bolsista, né? Por ser bolsista, sofri preconceito por dificuldades de mobilidade que eu tive na época, muitas coisas. Mas também via alguns amigos negros, pretos, né? Que sofreram racismo na época. Na época não tinha nem essa classificação de racismo, né? Declarando minha idade aqui. Mas na época nem existia essa palavra, não era falado, né? Olha E que assim, horror. Ela vai dizer que também não tinha. Daqui a pouco, quem que não tinha na sua não, época, mas pessoa? não existia a palavra, não era falada a palavra. Mas, né, e assim, por ser uma escola particular, havia um pouco de alunos pretos. Claro, era uma escola elitista, e os poucos alunos pretos que entravam acabavam sofrendo preconceito. Uhum. Tá?
eu, como também era uma excluída, acabava me aproximando deles. E assim, arranjava tanta briga para defender. Que ainda ficava mais excluída ainda, porque arranjava briga para defender os amigos. Para me defender os amigos. Era uma maravilha, né? Mas eu lembro de um caso específico que ficou muito marcado de preconceito. Uhum. Quando eu tinha uns 10 anos, estava na 4ª série, e eu tinha uma melhor amiga preta, né? A Aurora, o nome dela, né? Do 4 anos, que sempre tomava lanche comigo no intervalo. E um grupo de meninas, né? Das meninas, né? Daqueles grupinhos, sabe? Tipo Sei. Regina George, Os né? grupinhos. Me chamou assim, Thaís, vem cá um minutinho. Aí eu fui lá, o que foi? Ah, vem senta com a gente, vem comer com a gente. Falei, tá bom, vou chamar a Aurora ali e já volto então, aí pra gente vir aqui. Não, não precisa não, deixa essa ratinha de lado. Oh, meu Deus. Aí, isso me deu, sabe aquele embrulho no estômago? Aham. Embrulho no Imagina. estômago. Eu falei, ratinha? Vocês chamaram minha amiga de ratinha? Vocês estão malucas ou o quê? Sabe? Uma brigaiada que soltei Thaís para as expulsa da meninas. escola. Bolsista expulsa da escola. Aí Não, atacou a filha do diretor. eu não cheguei a meter a mão nas meninas na hora, mas sabe quando eu soltei o verbo em cima? Depois virei as costas e ela, no final, ela é 1000 vezes melhor do que vocês, do que todas vocês. Uhum. E voltei para ficar com ela. Então, Entendi. essas coisas marcam, né? São coisas que marcam. E eu vejo, né? É só observar na nossa volta, né? Como a Lari disse, né? É uma questão de se colocar no lugar do outro, que nós, graças a Deus, temos essa capacidade, né? Senão não seríamos escritoras. Né? Acho que todas nós temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, E vocês já se viram revisando alguma cena ali que vocês escreveram? Nossa, eu e ia chegou perguntar naquele isso. momento. Dividimos o neurônio, Dri. Você está escrevendo aquela cena que traz uma questão, né, de preconceito, seja por desigualdade, gênero ou tom de pele, e vocês precisaram parar, reanalisar o que vocês estavam escrevendo com medo de romantizar aquela cena, e como vocês lidaram com isso para trazer, sem suavizar o tema, mas também sem perder a mão, né? Vamos colocar assim. Sim. Vai lá, Lari, começa aí. No romance de época tem algumas abordagens que são naturais ali do gênero. Então, por exemplo, né, é abordagem sobre preconceitos. Aqui a gente está falando de disparidade social. Então, sempre aparece, né? Porque a gente está numa sociedade estamental, então a gente tem classes ali, enfim. Também é uma questão do. Então, eu acho importante a gente conseguir botar, por exemplo, aquele mocinho que tem uma postura machista, né? E não é bacana quando a gente tenta romantizar. Tanto que tem várias autoras que o mocinho escangalha, e eu digo autoras lá de trás, das clássicas mesmo, né? Ah, principalmente, né? Não é? Escangalha como assim? Aí chega ali das 20 páginas finais, ele se arrepende. E, enfim, sobe tudo com o poder do beijo, para não falar. Quando se arrepende, né? Porque já peguei muito romance de banca que não... vamos em frente. É um dark romance de banca. É quase. Não, engraçado é que é quase, né? Eu peguei um livro uma vez de um shake de banca, bancão mesmo, comprei no sebo. E o cara, ele era assim, só o pó do ridículo. E a mulher lá, mega apaixonada por ele. Eu tô Jesus, amiga. Alô, alô. Esses que lá, raiz, tem uma certa liberdade poética, porque, gente, a história da mentalidade, ela demora, né, para se alterar. Então, assim, Foram outros tempos e mais perto deles do que da gente, né, da nossa evolução. Não que era, desculpe. se a gente pega a novela, agora voltou Rebelde, né, Rebelde Mexicano voltou. Gente, problematizei Tem falas. Eu achava aquilo uau, mas hoje eu vejo que aquilo ali é o puro suco do Gente, eu machismo. nunca vi Rebelde. Nossa, olha. Eu também não, então não posso falar muito. Eu também não Mas posso falar, nunca sei É o que falar. mexicano? É mexicano?
A mexicana. Não, dizem que a anterior lá, a Argentina, é pior. Mas a mexicana eu lembro de ser criança e assim, eu achava um must. Eu achava que aquilo era o homem, o Miguel. Nossa. Só que aí depois o tempo vai passando. Hoje em dia eu vou assistir, eu vejo cenas, recortes. Gente, eu falo, não é possível que isso aí era normalizado. Não é possível que deixavam eu assistir anos. Padrões, entendeu? Que a gente foi. É muito sério isso. Mas não, Mas não fala não, porque o programa da Xuxa misturava muitas coisas. Hoje em dia eu ficaria apoplética vendo lá o pessoal da bunda de fora no meio das crianças e eu todo amo mundo ali. o programa É, da Carla. Era um must na televisão. nossa, tiazinha. Tinha tamanho, tinha. Aquela Sábado de tarde. tiazinha. Deus do céu. Sábado de tarde. Eu nem sabia o que era aquilo, gente. Nem sabia. E como autoras a gente tem. Né? E como autora, a Mas, gente tem a responsabilidade de transformar a próxima geração, né, numa coisa melhor do que a gente tá. Então, quando a gente está escrevendo ali o nosso livro, a gente tenta colocar não só pensamentos atuais, mas também pensamentos progressistas, de como que a gente quer que a sociedade avance de acordo com aquele tema. Para justamente quando a gente olhar para trás, a gente não encarar os nossos livros, eu, Thay, Adri, Lari, Thaís, como livros preconceituosos naquela época, porque era o pensamento da época. Não. não, Deus do céu. Esse não é o meu perfil. Eu acho que entre linhas também dizem muito, né? Como a Thaís até comentou que às vezes, a gente coloca as coisas de maneira sutil, porque a gente não pode fazer o leitor imaginar que a gente é preconceituosa e nem assim, às vezes tem algumas cenas até que dá desconforto escrever, né? Que a gente sente desconforto. Tem algumas falas que às vezes eu leio e falo assim, não era, a pessoa não diria isso, mas o que a pessoa diria? Eu tenho dificuldade em imaginar o que o preconceituoso diria e como a vítima reagiria. Não, teve Principalmente no romance de época, né? Principalmente romance de época, porque a gente não tem muita coisa que a gente não pode falar, né? Pode, você não pode ter uma mulher empoderada que vai fazer um super discurso empoderado. Elas podem ser empoderadas, mas de acordo com a época dela. Sim. Tem expressão diferente. Tem as a limitações limitação delas. Isso. Com relação ao machismo, a machismo eu tava, de vez em quando eu estava assistindo a novela Terra Nostra, que está passando na Globo. Deus do céu, como aquele protagonista é machista? A Globo do Velho Testamento. Mas qual é a Terra Nostra? Não é daquele menino Tiago Lacerda? É o Thiago Lacerda que faz exatamente o nome do personagem, Mateu. Ai, meu Deus, eu tô nervoso agora. Olha, o ato falho, Freud explica. Não, mas não foi por causa dele, não. Não foi por causa desse personagem que eu coloquei esse nome, não. Claro, sobrinha. Não foi. Sobrinha. Nem lembrava desse personagem. Mateu voltou depois. Não, nada a ver, Deus do céu. Mas esse personagem é machista demais. Você olha, né? E é uma novela de época. Né? É o puro suco do machismo. Não assistiu? Não é tão antigo. Não é tão antigo. Não é. Acho que de 2001, 2002, alguma coisa assim. Mas é o puro suco do sem machismo. idade, por favor, sem idade. Não falamos anos nessa live, não falamos anos. Por favor, ainda mais gente que já viveu entre 2 séculos, por favor. Não falamos, olha a outra. Que mané 2 séculos? Mal fiz 20. Gente, o negócio tá difícil. Século XX e século XXI, Adriana. Não, eu mal fiz 20. Olha a outra me quebrando aqui. Te quebrando e me quebrando, né? Eu fiz 20 anos de idade. Nos quebrando. A Lari é a única baby aqui, tá? Nada disso. Não, Lari, a gente nem vai prestar atenção em você agora, porque... Fica quieta, Lari. Não. Vamos voltar aqui. Olha o preconceito de idade. Olha o etarismo. Tá aí um tema. Vocês já escreveram alguma mocinha ou mocinho com muita diferença de idade? Um relacionamento age gap, porque entra no etarismo, né? É muito mais difícil vender protagonistas pretos, é mais difícil vender protagonistas... a gente trata não só como é que é, gente, a palavra?
de gordofobia, mas também do mid-size, que o pessoal lá esquecido no rolê, nem tão gordo para ser gordo e nem tão magro para ser magro. Então, quando a gente trata essas pessoas, eles não são tão vendáveis. Sobrepeso. Muito obrigada, a senhora é muito maravilhosa. Eles não são muito fáceis de vender, né? Então, quando a gente trata esse tipo de pessoas, como que vocês acham que é a recepção para os leitores de vocês? Pode responder, meu amor, depois eu falo. Você, as mais novas primeiro. Pronto, eu vou falar então. Fale, Dri, você tem alguma personagem com age gap? Eu tenho. Não, vai lá, Lari, sua vez. Os mais novos Sua vez, primeiros, porque, enfim. Eu não tenho, mas assim, eu tenho agora. Eu tive agora o lançamento. E aí, a minha protagonista ela é uma viúva, né? E aí, ela fez um clubinho ali das viúvas, digamos assim. E aí, teremos. Então, a ideia não é fazer nenhuma série. Mas o spin-off é uma mulher mais velha. Não chega a ser Vem tão aí. bem assim. Mas assim, eu preciso confessar que ele me pega um pouco. Eu sei que também é uma questão da época, né? Que as pessoas se casavam com pessoas muito mais jovens e tudo mais. Mas quando eu começo a fazer o cálculo retroativo, eu fico um pouco nervosa, sabe? Então, grande. Eu sei que acontece. Não, aí, ó, não quero ser tainha de forma alguma. Mas principalmente se é masculino. Se o personagem é masculino e a menina é nova, começa a me dar um desconforto. Então, assim, é um tema que eu prefiro ainda, né? Não conseguir escrever de uma forma confortável, a ponto de eu conseguir transmitir de um jeito bacana para o leitor. E vocês Mas- têm um limite de 18 anos? Como assim? Só escrevo 18 anos pra cima, ninguém casa menor de idade. Eu não caso menor de idade, a não ser que seja... Não protagonistas, né? Eu não caso também, não. No máximo, referência à bisavó, né? E conforme velha, minhas protagonistas vão ficando mais velhas também, porque eu vou achando todo mundo bebê. Antigamente eu escrevi assim, porque fulana tinha 23 anos. Hoje eu penso, não, 23 anos? Ela vai casar, ter filho? Não. Não. Muito nova. Nossa, tô fora do mercado. Naquela época, 23 anos já era pra ser mãe de 5, querida. Nossa. Mas tô fora do mercado, então. Porque se eu vender na minha idade, ninguém compra. Não, Mas- outra não. época. A época equivocada. Né? A minha protagonista já é considerada passada. Passando. Passada, a protagonista já é passada, 27 anos. Ó, passadérrima. As nossas mocinhas, né, Dri? Ó, Né? A minha 27 mocinha anos. também tem 27 anos, tá passada. a minha tem 31. Você não se sente mais confortável escrevendo sobre É porque a mente é outra, né? A cabeça é outra. Sim, meu Deus do céu. Não, mas já na que época de 15 anos, beleza, Julieta fica lá, histórico. Era uma criança. Não. Aí Mas já não é entra no termo que a gente não vai eles se mataram, retratar. gente. pelo amor de Deus. Né? Imaturidade. Não é a à toa gente que se mataram. Não é à toa, né? Pirralhos. Nos pirralhos. Pelo amor de Deus. Essa era a realidade de Shakespeare, não é a nossa realidade aqui século Ah, XXI. não. Agora, vocês viram que disseram que Shakespeare era uma mulher negra? Oh, meu Deus. Nossa, Eu vi ontem uma reportagem dizendo que estudos indicam, estudos da minha cabeça, né? Voz, mas só pode ser, que Shakespeare era uma mulher e era negro. Negra, né, no caso. Mas aonde que saiu, Dris? aonde que Provavelmente alguém gerou uma imagem de inteligência artificial, colocou lá o parangolé um do lado do outro, colocou como título de verdade, divulgou e todo mundo compartilha. Deve ser isso. Ai, meu Só Deus. bom. É verdade. Nossa Senhora. Ah, né? Virou verdade. Olha Loucura. lá. Mas negócio de inteligência artificial, hoje em dia você pode escrever qualquer reportagem, dizer o que você quiser, ainda ganha um selinho de autenticidade, né? Né, se não tomar cuidado, né? Mas vai lá, Thaís, você tem algum age gap? Não. A Del e o Matheus têm uma idade bem próxima ali. São idades bem próximas. Já vieram me pedir para colocar a Helene, que é a irmã mais nova da Del, com um outro personagem lá, com um outro secundário do livro, um próximo livro. Eu falei, peraí, que aí só tem anos. Calma lá.
Ué, Calma lá, que pra alguma coisa acontecer, ela tem que crescer. mas o Deixa ela tempo crescer. passa, o tempo voa. Não, tem que deixar o tempo passar, porque por enquanto ela só tem 15 aninhos, tá? Quase que a Thay ela, engasgou. ela até arruma um namoradinho lá no Titanic, mas é tipo o adolescente junto com ela, então tudo certo, mas nada, não acontece nada demais, só tipo dançar, conversar e olha lá. Não, Só, né? Fora isso, muito novinha ainda. Não, gente, eu não vou falar nada, porque na época do Titanic, minha bisavó já era casada e ela só tinha 13 anos. Então não posso falar. Ai, gente, isso não dá É. desespero. Dá. Não. Dá, Dá. não. Por exemplo, Então. na vida real, tinha um homem que era casado com o John Jacob Astor, que era o mais rico homem a bordo. A esposa dele tinha 17 anos e estava grávida. E ele acho que tinha mais de 30, quase 40 anos. Não, Então, velho. age gap da vida real. Né? Ele já era considerado muito velho, né? Era nem pra estar vivo mais, né? Porque a expectativa de vida lá era muito pouca. Mas não Ele como tá- homem, né? Como homem, ele estava na idade certa para o casamento. Pro homem até a morte, até morrer é a idade certa pro casamento. A mulher é que tem um prazo de validade. Uma citação. Exatamente. A mulher tinha prazo de validade. O homem, né, tranquilo. Né? Se bem que ele morre lá no naufrágio, então. Oi? Onde? Ele morre no naufrágio, ela sobrevive, então. Eles sempre estão lá Tá tudo atrás. certo. Doideira. E Mas, vocês pensam em age gap trabalhar eu não tenho. algum tipo diferente de preconceito? Sem ser... Porque assim, preconceito de cor normalmente é o trabalhado. Uhum. A gente fala do preconceito contra a mulher de maneira muito au passant, né? É sempre tudo muito pincelado. Ninguém pega pesado no preconceito contra a mulher. Agora, também costuma, eu não tenho nenhum protagonista homossexual. Vocês pensam em ter um protagonista homossexual, LGBTQIA+, ou não sei aí qual é? Eu tenho um casal que vai sair um dia. É da série de uma pausa. São os filhos, até fica a dica, porque os meus bebês já estão casando já também. Já tem a segunda geração, a primeira série. E aí, o primeiro livro da segunda geração tem. Não dá pra falar, né? Mas surgiu um personagem secundário, muito querido, e aí ele foi cotado para casar com a mocinha, mas na verdade ele já tinha um grande amor. E o grande amor dele não podia ser revelado justamente porque era o outro Lorde. E a história dele já tá toda desenhadinha, sabe? Só falta escrever. E é uma história muito. Junho. Junho é o mês certo para lançar, vocês não acham? Junho é um bom mês. Ah, Sim. gente, Tá funcionando ela, né? Ninguém Não, entra pode lá. na live sem sair com encomenda. Lembrem-se disso. Eu tenho É verdade. Eu tenho Agora que eu tô do outro lado, eu posso cobrar. ai, mas eu Uma lista, Thay. Lista, Thay. Ó, Eu tô escrevendo. a Adri não pode me cobrar. A Adri não pode me cobrar, que eu tenho uma personagem mid-size, eu tenho um age gap feminino, ela é mais velha, eu tenho uma protagonista preta, e eu tenho engavetado, que era pra sair no segundo semestre, um casal LGBTQ. Mas É muita letra. É muita letra. LGBTQIA+. É letras mesmo. Então, já tô com o bingo aqui do romance de época representatividade preenchido. Não tá não, porque esse que ia sair não saiu ainda. O mês é o quê? Ainda Setembro? Setembro é setembro amarelo, não? Não posso. Vou trabalhar outros temas sociais. Deixa. Gripaloei nessa época. Eu, por enquanto, ainda não tenho protagonistas, mas no meu livro tem uma personagem que é bi. Mas não é prota, não é protagonista. Não é protagonista. Não, Queremos protagonista, então a história tem dela. mais- Como ela se chama? Como que ela se É chama? a Zara. A Zara, Então, já tem. ela é Qual o bissexual. nome dela? Zara. Zara. Ela é bissexual. Só que ela não.
ela acaba tendo que fazer uma escolha complicada na vida delas. Exatamente. Vamos lá. Nós temos o da Jéssica, que é um casal homo que vai sair em junho, né? Que nós conversamos aqui, já resolvemos. E Jéssica, bicha? Larissa, é porque eu li um Jéssica aqui. Tá aqui Que embaixo nos Jéssica, comentários. Ali. Menina, os comentários não estão aparecendo pra mim. Deixar ela cobrar a Os Jéssica. comentários aqui tá... Não, Larissa. Ah, Larissa. A Bruna está falando pra Adri divulgar a lista. Eu vou divulgar, mas eu vou divulgar com ela também. Semana que vem a live é com a Bruna. E ela não perde por esperar. O nome dela tem um asterisco aqui, um asterisco. Cheio aqui de perguntas sobre esse lançamento dela. Mas vamos Deixa. lá, eu quero ver se vocês me trouxeram o dever de casa. Cadê as capas? Ai, Olha a outra. Reprovada. ai, que lindo. Ah, eu acho essa Lari, capa não tem no dela muito e-book, no Kindle? Tem. Tem. Rapidinho. Que feio, que feio. Ai, Olha. Próximos lançamentos, meninas, tem... Lari já lançou, né? Lançou agora, inclusive estou lendo. Como se chama? Já? O meu tá Vai, lançamento. autora. O nome? É, do lançamento. O Segredo Agora da eu tô- Segredo da Duquesa, tá. Domingo passado. Deixa eu ver se eu acho aqui, Lari, peraí. Olha. A capa rapidinho. Os outros eu tenho que É pegar. claro que tudo depende de ter bateria, né? Eu tô no computador. Tem que ver se o site da Amazon tá funcionando, porque tava fora do Tá ar. funcionando. Tá aí, você É vai que eu vou lançar mostrar. algum agora? Ó, Pretendo Segredo lançar da até o final do Duquesa. semestre. Vamos ver se vai. Ah, Ai, até o sim. final do semestre. Afasta um eu pouquinho pra espero. ele. Isso, obrigada. É muito linda essa Mas capa. cadê a também. capa do preconceito? Ah, vou pegar. Então, vai estar sem cor, né, gente? Porque Tem problema. ainda não é o colorido, gente. Mas olha só que filosófico. Se o preconceito é de cor, faz todo sentido. Que aí não dá pra ver a cor da protagonista. Ah, mas dá sim, porque... Outro preconceito também que eu tentei tratar no meu foi a xenofobia. O quê? A xenofobia. É o preconceito por origem. Sim. Vai trabalhar Sim. a xenofobia ou já trabalhou? Não, já trabalhei. Trabalhei um pouquinho Qual? com os dois protagonistas. Como Sim. se Os dois chama? protagonistas, a Adele e o Matheus. Ambos sofrem Não, o xenofobia livro, também. pessoa. Como se chama o livro? O Aborto de um Sonho. Ele também Ah, trata uma desse... bola de um sonho. Uma bola de um sonho, nós temos uma pincelada. uma pincelada também de xenofobia. Porque a Adele é libanesa, Ah, sim, Né? libanesa, eu lembro. ela é libanesa e o Matheus é italiano. E os dois Uhum. lá na Inglaterra, né? Sofrendo uma xenofobia doidada. Qual é o nome, Assim. Larissa? Oh, meu Deus, é Mas, Larissa. né? Tô tentando É abrir Larissa. aqui, gente. É Larissa. Agora é É a Larissa. idade, gente, é a idade. Agora eu vou ter que conferir toda vez que eu falar. Uma senhora de 20 anos falando uma coisa Podem dessa. fazer isso Olha com essa senhora só. de 20 anos. Ó, vamos ver se dá pra ver aqui. Olha a esclerose. Vamos tentar. Vai, capa, abre. Eu tô tentando, você- mas tá numa velocidade tão grande aqui. Não. E aqui tá ruim, porque vai ter que pôr bem pertinho. Ih, não vai dar. Vai. Fala pra mim o nome, Lari. Tá aberto, meu bem. Qual o nome? Deu uma travada no áudio da Lari. Mar aberto. Mar aberto. Mar aberto. Isso. É claro que tudo depende, né, da tecla funcionar, né? Nossa, gente, as coisas não funcionam quando a gente precisa, né? Impressionante. Eu tenho um Eu falo livro com um protagonista tanto não. negro. Peraí que eu vou virar. Ah, É foi. Deu. muito linda essa capa sim. também. Linda mesmo. Linda, linda, linda. Olha a protagonista, que protagonista mais linda, meu Deus do céu. Não, eu tava, na verdade, de olho no moço. Ele é turco? Parece bastante, né? Parece. Ele é um corsário, né? É, ele é corsário. Nossa, Deus. Aí eles tiveram uma sequência.
que chamei. E acho que a Lari caiu Travou dessa de vez. novo. Travou. Travou, Lari. Voltou. Oi, voltou. Teve uma sequência. Porque não dava pra desapegar, gente. Foi um casal assim magnífico. Eu fiquei apaixonada. E aí a história simplesmente continuou, sabe? Muito bom. E aí na parece ainda mais porque ela vai conhecer a família dele na Escócia. Aí, no caso, você criou um E aí, spin-off. o spin-off. E aí a família dele também não aceita por ela ser uma mulher diferente, né? Empoderada, que não abaixa a cabeça, não sabe cozinhar, enfim. E aí a Morgana passa por duas. É um casal muito especial. E qual ano? Então, a história começa em 1821, mas a sequência passa alguns anos ali. E travou de Começar novo. o spin-off. Travou de novo. Ai, gente, voltou? Voltou. A sequência você passa Tudo em por que ano, Mara? A sequência travou se de novo? passa em que ano? Travou, Foi o como você ano falou. O ano da sequência. 23. Se eu não estou enganada, hein? 23, Eu acho, né? 1923. É muita história. É bastante tempo de história. Eu acho que o tema do preconceito ele é muito rico, né? Eu acho. A gente tem bastante coisa para trabalhar e uma grande dificuldade para trabalhar também, seja por conta da gente querer pegar mais pesado, seja por conta da gente precisar pegar mais leve, ou vice-versa, né? E então, assim, eu admiro muito quem consegue colocar no papel, passar o sentimento sem acabar com a leveza do romance de época. A gente enxerga muito em romance histórico, principalmente os ambientados no Brasil, que são sempre muito mais difíceis para a autora brasileira trabalhar um romance histórico ou romance de época ambientado no Brasil, porque se a gente pega leve, você não sabe de nada, você pegou leve. Se a gente pega pesado, ai que livro ruim de ler porque é pesado. Então, tem sempre o que faremos, o que não faremos, para onde iremos. Então, eu admiro demais quem trabalha, principalmente com preconceito de cor, que é o mais evidente na época, né? O preconceito contra pessoas LGBTQIA+, não era tão comum porque não era tão falado, não era tão na rua, né? Era um crime, né? Eles se escondiam Era mais, crime, né? eles se escondiam mais, era crime efetivamente, como a Thayle lembrou. Então, eu queria dar os parabéns às duas. Gostei muito acho muito interessante a coragem. E os meus parabéns têm a ver com a coragem. A Thaís, eu acho que eu já cheguei até a comentar com ela que a história que ela fez no Titanic, a pesquisa que ela fez, da comida, a roupa, a tudo, eu achei assim maravilhoso. Acho que ela deveria agora procurar uma outra embarcação para me ajudar também nas minhas pesquisas, porque aí eu pesquiso no livro da Thaís, olha que legal. Não é verdade? Ela faz a pesquisa e eu uso o livro dela como referência. Olha que maravilha. Então eu acho que é muito legal. Eu espero que vocês coloquem outros personagens diversos aí na. Brincadeiras à parte das minhas listas de secundários, que eu sempre peço histórias, eu espero que eu leia. Não sei por que você tá rindo. Não entendi qual é a graça, não. Mas sua vez, minha co-partner aí, minha partner de live. Thayle, é você. Eu queria agradecer vocês por ter participado, né, dessa live com a gente. E a gente sabe que falar sobre o tema de preconceito, ele não é só difícil, mas ele também é problemático. Principalmente quando a gente não vivencia aquilo pela gente mesmo. E aí as pessoas podem questionar o nosso lugar de fala ali dentro. E mesmo assim, vocês meteram a cara, foram lá, escreveram e tiveram o cuidado, né, de não ofender nenhuma minoria. Porque para mim, eu não considero como minoria, porque nós somos maioria, pelo menos a população preta, seja de pele clara ou pele retinta, a gente é maioria, né? Então, eu não considero como minoria. E colocar o livro assim para fora, mesmo sabendo que pode sofrer diversos tipos de retaliação, do mesmo tipo como vai receber muito tipo de carinho, né, de pessoas que se veem,
mas que não deixaram de escrever, porque tem pessoas que se veem nos nossos protagonistas, se sentem representados e ali se sentem abraçados, né? E é interessante para a gente ler esse tipo de personagem, né? Se sentir na história, cria conexão não só com a história, mas também com o autor, porque a gente sabe que ele é respeitoso. Então, vocês estão aí, ó, de parabéns, nota 1000. Obrigada. Obrigada. Eu também acho. Agora, aqui, só porque eu lembrei agora, bati o olho aqui, lembrei. Preconceito contra a mulher, né? Que a gente já falou que a gente sempre fala au passant e etc e tal. Foi Lari que falou da violência doméstica ou foi Thaís? Foi lá. Foi a Lari que falou da violência doméstica, né? Está muito em evidência agora os casos de feminicídio, especialmente no Brasil. Aqui as notícias não são, onde eu moro, as notícias não são tão comuns, mas no Brasil a gente tem visto isso quase que semanalmente, e não só o assassinato de mulheres, como o assassinato violento de mulheres, né? Que eu acho que é um nível acima de crueldade. Então, o que eu queria perguntar de vocês todo romance de época, ele teoricamente, a gente vê um pouco de preconceito contra a mulher. A gente não tem como não trabalhar isso. Tem sempre um personagem que é aquele que vai olhar para a mocinha, que é para a frentex, e vai dizer, você não pode falar essas coisas, você não pode entrar aqui, você não pode entrar ali ou vivenciar tal situação. Vocês já pegaram isso no livro de vocês e trabalharam a fundo no sentido de alguma personagem que sentiu bastante isso ao longo da história? Praticamente silêncio. todas. Sim. Não é de forma direta, mas às vezes até não, né? Todas as cenas ali, a mocinha, ela tá pisando em ovos. Ela tá pensando o que ela deve ou não dizer, o que ela pode ou não pode fazer. Então, eu acho que isso vem de forma natural, né? Quando a gente tenta colocar nesse cenário de época. O fato, né? A tratar desses preconceitos, tirar do centro das personagens essa vivência. É como quando a gente fala do preconceito racial. Eu não vou resumir a minha personagem, uma vítima do preconceito racial. Ela é muito além do preconceito do outro. Então, isso é importante, né? A gente quer trazer sim, quer criticar, quer falar, quer empoderar, mas assim, então agora é mais do que isso. São muitas nuances, Assim, né? ela só... E assim, é mais mesmo do que isso somente, entendeu? Então, são protagonistas da história delas, apesar do preconceito. Então, o preconceito, ele não merece protagonismo, sabe? Penso, né? Molda quem ela é, mas não define. Molda quem é, mas não define. Achei uma boa frase. Mas, de certa forma, influencia, como vocês falaram, molda quem ela é, né? Acho que ela acaba enxergando aquela... Se for uma situação mais pesada, qualquer tipo de preconceito, a pessoa acaba agindo conforme tudo que ela já sofreu. Porque a gente não é só o presente, a gente não deleta o passado. A gente é um conjunto complexo e largo de tudo que fizeram com a gente até hoje, tudo que a gente deixou fazer e todas as maneiras como a gente aprendeu a reagir. Então, você, Thaís. Bom, para começar, a Del é uma sufragete, né? Uma sufragista. Thaís fez uma mistura. Ela pegou o Titanic e falou botar um monte de cara aqui dentro. Foi um balaio de gato. Foi um balaio, vou te falar. Se não tivesse afundado, eu acho que afundou com o peso das relações. Foi um balaio de gato, porque ela já começa, assim, no primeiro capítulo, mostrando ela no meio de um protesto, quebrando vidraças, jogando pedras, né? E acabando sendo presa. Né? Começa assim a história. Isso fora que ela havia acabado de ser demitida do emprego dela, né? Numa fábrica de camisas, para defender a irmã de um assédio sexual. Desculpa falar o termo, mas é exatamente isso. Ela é demitida por proteger a irmã que, mesmo com 15 anos, trabalhava com ela
foi assediada e ela foi quase esfaquear o chefe que estava assediando a irmã dela. Né? Isso não é mostrado, mas é comentado, né? A própria irmã fala isso para ela, né? Você se livrou de ser presa por aquilo e tá presa e tá num protesto, né? Mas ela é desse tipo, né? Né? Esse tipo de mulher que luta, que tá querendo tudo. Então, Toda vez que isso você comenta sobre a sufragista, eu lembro da. Não sei se assim, é meu filme favorito, não o meu livro, mas o meu filme favorito é Mary Poppins. E não riam, ok? É um filme de conforto do final do ano. Sem rir, não pode rir, é proibido. Não, mas Olha, respeitar a amiguinha. E aí, toda vez que que a Thaís fala da sufragete dela, eu lembro da mãe das crianças da Mary Poppins chegando em casa cantando a música da sufragista. sim. E, logicamente, é uma caricatura, né? O filme é cheio de caricaturas, mas foi até engraçado que é um filme antigo, né? Então, ele foi um filme criado, essa personagem especificamente, para tratar de uma maneira debochada as mulheres que efetivamente lutavam pelo sufrágio feminino. Então, eu sempre lembro da música dela. Viva as irmãs sufragistas. Eu tenho Mary Poppins aqui, gente. Vocês não podem pensar que vocês não estão entendendo. Eu tenho uma Barbie Mary Poppins. A vida é assim. Eu assisti Mary Poppins. Eu tenho, uma Barbie tá sentada ali. Eu não vou pegar porque eu tô Jornal Nacional. Então, eu só tô arrumada daqui para cima, entendeu? Exatamente. Então, é Jornal Nacional aqui, né? Não posso levantar. Não posso levantar. Me limito a dizer, tá ali. Ficou morto, todo mundo perde. Ninguém fica de pé. Não, claro que não. A gente respeita e compreende a amiguinha, não é? Tem que ser assim. Acho que respeito é o fundamental de trabalhar, principalmente num livro sobre preconceito, né? A gente reforçar bastante a questão do respeito ao próximo, ao espaço do próximo, ao lugar do próximo, ao ser do próximo, né? Ao ser substantivo do próximo, o que o próximo é, né? Então, é isso. Queria agradecer a presença de vocês, muitíssimo. Espero que a gente possa voltar a se falar. Gostei do coraçãozinho, foi para mim? Para vocês três, vamos dividir. Olha só, a gente tem que bater a tradicional foto do sorriso. Vamos lá. É que eu vou achando pra bater daí. Por favor, 1, 2 e arrumou a franja. Vamos lá. Foi. Bendita franja. Obrigada. Bonita criatura. Eu trabalho pelo romance de época de uma forma geral. O empenho. Obrigada a vocês pelo apoio. Esperamos vocês nas próximas lives. Nenhum troll fica para trás. Não. Tá bom, meninas? Obrigada. Um beijo. A gente se vê em breve. Vejam se aparecem mais, por favor, quando tiver lançamento, mais algum tema assim pra gente fofocar levemente. Sim, e para eu cobrar histórias de secundários, né? A Dri, sua lista. A lista de Schindler, não, a lista de Dri. A lista de Dri. É isso. Vocês estão sacanagem? Eu vou começar a fazer a lista mesmo. Vou botar lá no grupo de ações pontuais, vocês vão ver. Fulana me deve a história tal, cicrana. Isso é assim. Salva. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, meninas. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, tchau.